Livro de Eclesiastes, capítulo 1. Tudo na vida é ilusão e vaidade. Eis as palavras de Cohelete ben David, o mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que grande ilusão, que grande inutilidade, nada faz sentido, diz o sábio. Que vantagem tem o ser humano em todo o seu trabalho, em que tanto se dedica debaixo do sol? Gerações nascem, gerações morrem, mas a terra permanece sempre do mesmo jeito. O sol se levanta no horizonte e ao fim do dia se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta para um novo dia. Os ventos sopram para o sul, depois viram para o norte, dão voltas e mais voltas e cessam no ponto de partida. Todos os rios correm para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre se dirijam para o mar, para lá voltam a correr. Todas as atividades humanas geram um cansaço. Nenhum ser humano é capaz de dar uma boa explicação sobre isso, mas os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de escutar. O que foi voltará a ser, o que aconteceu ocorrerá de novo, o que foi feito se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Será que há algo do qual você possa dizer, vê de fato, isto é absolutamente inédito? Não, já existiu em épocas anteriores à nossa. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, não há recordações do que aconteceu no passado, e mesmo o que ainda vier a ocorrer de significativo não será lembrado por todos que vierem depois disso. Eu, Cohelete, o sábio, fui rei de Israel em Jerusalém. Empreguei todo o meu coração a investigar e a fazer uso do saber para explorar tudo o que é realizado debaixo dos céus. Que fardo pesado Deus colocou sobre os ombros dos seres humanos para deles se atarefarem. Examinai todas as obras que se fazem debaixo do sol. Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol e cheguei à conclusão de que tudo é inútil. É como uma corrida sem fim atrás do vento. Não se pode endireitar o que é torto, da mesma maneira que não se pode contar o que está faltando. Então fiquei meditando, ora, aqui estou eu com tanto conhecimento acumulado que ultrapassa a sabedoria dos meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou o ponto mais alto do entendimento e do saber. Por esse motivo me esforcei ao máximo para compreender a sabedoria, bem como a loucura e insensatez. Contudo, o que aprendi de fato é que isso igualmente é correr atrás do vento. Afinal, quanto maior o saber, maior o sofrimento, e quanto maior o entendimento, maior o desgosto. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Irmão, nessa passagem aqui, irmãos, esse homem sábio que está falando aqui é o homem mais sábio que já pisou nessa terra, fora Jesus Cristo, A gente está falando de Salomão. Deus deu uma grande sabedoria para Salomão, não apenas sabedoria, mas riqueza, Depois dele não viria ninguém tão sábio e tão rico quanto Salomão. Irmãos, e Salomão, sobre o que Salomão está pensando? Sobre o que Salomão está refletindo? Ele está pensando, irmãos, sobre a perspectiva da vida, a partir de nós mesmos, Vai de conta que não existe Deus. O que é a vida do ser humano a partir de nós mesmos, quando nós olhamos para o nosso trabalho, para os nossos afazeres, para as nossas realizações, para os nossos sonhos, por mais que a gente venha conquistar, fazer, possuir, sabe o que é a nossa vida? Qual a conclusão que Salomão chegou? E ele vai dizer que é uma grande ilusão, que grande inutilidade, nada faz sentido. Irmãos, a nossa vida, o nosso trabalho, todos os nossos sonhos, não passa de uma grande ilusão, irmãos, não passa de coisa sem sentido.
A gente trabalha, a gente luta, a gente realiza sonhos, realiza os projetos, mas no fim das contas não vai dar em nada. No fim das contas a gente vai morrer e a gente não vai levar nada disso daqui nessa terra. Foi só cansaço, foi só enfado, foi só canseira, né? E é sobre isso, irmãos, que Salomão vai dizer, sabe, que nós precisamos pensar nessa perspectiva da vida. Qual que é o problema das pessoas hoje, né? As pessoas vivem a sua vida como se elas não fossem morrer, né? Elas vivem como se fossem eternas, né? Quantas vezes eu não vou na lotérica para pagar alguma coisa e tem velhinhos lá que você não dá mais 3 anos de vida para ele, e ele está lá jogando na Mega Sena, na esperança de ganhar, porque ele acha que se ele ganhar, aí a vida dele vai mudar, aí ele vai ser feliz. E Salomão, irmãos, Salomão podia dizer que era tudo em vão a partir da sua própria experiência. Ele está vendo a vida dos outros e ele está vendo a sua própria vida, sabe, tudo não passa de uma grande ilusão. Porque hoje as pessoas acham que não, eu não sou feliz agora, sabe, eu não sou satisfeito agora, eu não sou realizado agora, mas é porque eu ainda não realizei os sonhos. Mas quando eu realizar os sonhos, se eu tivesse o dinheiro daquela pessoa ali, aí eu ia ser feliz, sabe, aí eu ia ser realizado, aí eu ia ser completo, ia ter um sentido para a minha vida. E Salomão, irmãos, ele está dizendo, não tem sentido. Tudo não passa de uma grande ilusão, sabe, tudo não passa de uma grande inutilidade, sabe, as nossas conquistas aqui debaixo do sol não passam de simplesmente canseira, né, irmãos? Por que as pessoas estão desesperadas quando descobrem que vão morrer? A pessoa vai no médico, o médico fala, você tem 3 meses de vida, a pessoa fica desesperada. Será que aquela pessoa não sabia que algum dia ela ia morrer? Sabe, irmãos, sabia, mas ela estava vivendo como se fosse eterna, né? As pessoas agem de modo automático, né? Quando você vai nos funerais, o que a gente vê nos funerais? Sabe, a gente vê as pessoas sorrindo no funeral, contando piada no funeral. Sabe, você não vê ninguém olhando para o morto e pensando sobre a sua própria vida. Olha aqui, ó, eu estou com tantos planos, mas olha aqui que é a vida, ó, no fim das contas não vai dar em nada, preciso rever minhas prioridades, preciso rever os meus conceitos. Não, as pessoas, é como se aquela pessoa tivesse morrido, mas ele não vai morrer. Sabe, e nós, irmãos, nós não somos instruídos a viver a nossa vida como se nós não fôssemos morrer. No mundo as pessoas falam assim, não fica pensando em morte, não pense em morte não, vai realizando sonhos, projetos, vai caminhando, constrói carro, casa e vai investindo, não pense em morte. Se você pensar em morte, você não finge que você não vai morrer, sabe, a Bíblia manda justamente nós fazemos o oposto, sabe, pense que você vai morrer. E que você não vai levar nada desse monte de projeto, desse monte de realização, desse monte de sonho que você tem. Pense nisso, né? Então, nada faz sentido. Quantas pessoas, irmãos, alcançaram a fama, alcançaram a fortuna, e quando eles chegaram lá, irmãos, eles ficaram deprimidos, sabe? Eles entraram em depressão, eles se suicidaram. Sabe, porque eles acharam que quando chegassem lá, eles iam conseguir a felicidade, a satisfação que eles tanto esperavam, mas não alcançaram, era tudo ilusão, era tudo engano. Sabe, irmãos, e quantas pessoas estão dizendo, mas a gente vive nesse mundo, esse mundo aqui a gente só trabalha, paga conta, paga boleto, a gente não vive, a gente só trabalha, não tem sentido a vida, só trabalho. É essa a vida mesmo. A vida é um grande cansaço, a vida é uma grande inutilidade.
Sabe, a vida é totalmente sem sentido. E o problema dessa pessoa, ela acha que se ela trabalhasse, mas sobrasse dinheiro, aí ela ia ser feliz. Se ela trabalhasse, mas conseguisse realizar os sonhos, aí ela ia ser feliz. Sabe, ela não entende que realizando o sonho ou não, a vida ia continuar do mesmo jeito. Né, irmãos? Então, se nós não estamos satisfeitos no pouco que nós temos, não pense você que você vai estar satisfeito quando tiver muito. Né, irmão? Se quando a gente está agora sem realizar os sonhos, a gente está incompleto, triste, deprimido, sem alegria para viver, se você realizasse todos os seus sonhos, todos os seus projetos, sabe, você ia continuar do mesmo jeito, não ia mudar nada. Né, irmãos? Porque a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação, irmãos, não provém de coisas palpáveis, né, irmãos? Nas coisas dessa terra, naquilo que os nossos olhos podem ver, naquilo que nós podemos pegar. Por isso que nós precisamos ter uma visão acima do sol, sabe? Não podemos ter apenas uma vida abaixo do sol, né, irmãos? Não, temos que ter uma vida acima do sol, precisamos ter uma visão transcendente, né, irmãos? Precisamos ter uma visão espiritual para as coisas eternas. Glória a Deus. Né? Porque debaixo do sol é simplesmente canseira, é simplesmente uma grande inutilidade, é simplesmente uma vida sem sentido. Né, irmãos? E Salomão vai dizer: que vantagem tem o ser humano em todo o seu trabalho, em que tanto se dedica debaixo do sol? Né, irmãos? O que adianta ganhar tanto dinheiro? Né? O que adianta realizar todos os sonhos, todos os projetos? Que vantagem que isso vai nos dar? Né? As pessoas acham que não, aí eu vou ficar tranquilo na minha aposentadoria, sabe, aí eu vou descansar tranquilo, aí eu vou... Não, irmãos, não há vantagem nenhuma, sabe? Por isso que é preciso, irmãos, sabe, revermos o quanto nós nos desgastamos embaixo do sol, realizando os nossos sonhos, realizando os nossos projetos. Né, irmãos? Nós chegamos a ver crentes que não eram capazes de tirar 1h30 para congregar um dia da semana. Não, porque debaixo não tinha que trabalhar. Sabe, irmãos, não vai levar nada no fim das contas. Sabe, não importa quanto dinheiro a gente ganha. Né, irmãos? A partir do momento que a gente deixa de lado as coisas eternas, as coisas espirituais, né, irmãos, já não restou mais nada. Sabe, irmãos, é todo um grande fracasso. Então não há vantagem debaixo do sol. Né? Salomão vai dizer: gerações nascem e gerações morrem, mas a terra permanece sempre do mesmo jeito. Quantas gerações já passaram pela terra? Né, irmãos? E eles não mudaram nada. As pessoas continuam do mesmo jeito. Né? As pessoas acham que não, a gente precisa fazer uma nova geração, é uma geração que mude o mundo, uma geração que transforme o mundo. Não, mas o ser humano é sempre do mesmo jeito, nada muda. Né? A gente olha lá os políticos, né? Estava lá o Sérgio Cabral roubando no Rio de Janeiro, aí foi preso, aí foi colocado outro, o Whitson. Não, agora vai, né? Agora vai estar roubando também. Sabe, nada muda, irmão, o ser humano é do mesmo jeito. Sabe, as coisas continuam sempre da mesma maneira. Sabe, gerações vão, gerações vêm, as coisas continuam do mesmo jeito. Sabe, não adianta nós, irmãos, tentarmos fazer um propósito para nós mesmos debaixo do sol. Né? Quantas pessoas estão dizendo: não, vamos salvar os golfinhos, vamos salvar as baleias, vamos salvar as tartarugas, esse é o meu propósito na vida e eu vou viver nesse propósito. Não, nada muda, irmãos, nada muda. Sabe, as pessoas continuam do mesmo jeito. Sabe, não existe propósito debaixo do sol, irmãos. Tudo é sem sentido, tudo é vão. Por isso, irmãos, que nós precisamos tomar cuidado com essa vida que nos consome. Sabe, irmãos, com essa vida que absorve todas as nossas energias, irmãos. E muitas vezes as pessoas não têm um minuto sequer para as coisas de Deus. Não tem tempo de orar dentro das suas casas, não tem tempo de ler uma palavra dentro das suas casas,
não tem tempo de congregar, não tem tempo de nada, porque é totalmente consumido por essa vida debaixo do sol, sem sentido. Né, irmãos? É sobre isso que Salomão está refletindo aqui. E Salomão, irmãos, ele vai começar a usar os exemplos dos ciclos da natureza. Né? Salomão vai falar sobre o sol. Sabe, o sol, todo dia o sol se põe, o sol nasce, no outro dia o sol nasce, se põe de novo, todo dia a mesma coisa, não muda. Sabe, é um ciclo, as coisas são sempre do mesmo jeito, nada muda. Os ventos também, os ventos correm para lá, de repente eles fazem uma curva e correm para cá, e eles vão para o mesmo lugar de onde começou, a mesma coisa, não muda, a mesma coisa, né? E os rios correm para o mar, e o mar nunca se enche, mas os rios continuam a correr para o mar, e não para nunca, é sempre a mesma coisa. Salomão está nos ensinando, olhe para a sua vida, ela é sempre a mesma coisa. Sabe, a nossa vida é sempre a mesma coisa, a gente acorda, trabalha, a gente chega em casa cansado, come alguma coisa, dorme, acorda no outro dia, trabalha de novo, é sempre a mesma coisa, é sempre a mesma rotina, né, irmãos? É sempre do mesmo. Que sentido que há nisso? Qual é o propósito? Por isso, irmãos, que é preciso ter uma visão eterna das coisas celestiais, porque esse mundo aqui não tem propósito. Qual que é a diferença em morrer agora e morrer daqui a 80 anos, se você vai morrer do mesmo jeito? Tem algum sentido? Glória a Deus. Né, irmãos? Por isso que é preciso que nós venhamos a enxergar essa mesmice, né, irmãos? E não venhamos achar que nós estamos fazendo a diferença, que nós estamos fazendo alguma coisa diferente. Não, mas a gente não faz nada diferente. A única coisa que a gente sai fora disso, irmãos, é quando a obra sobrenatural de Deus atua na nossa vida e leva os nossos olhos para as coisas eternas, para as coisas espirituais. Se não houver uma obra sobrenatural de Deus, irmãos, essa é a nossa vida, totalmente sem sentido. Todas as atividades humanas geram cansaço, nenhum ser humano é capaz de dar uma boa explicação sobre isso. Sabe, todos os nossos sonhos geram apenas cansaço. Não é tudo aquilo que a gente quer realizar de projeto, que a gente quer fazer, gera só canseira. Né, irmãos? Eu lembro que o meu pai queria tanto ter uma chácara, ele economizou para comprar aquela chácara, e quando ele comprou aquela chácara, cada vez que a gente ia lá, os ladrões tinham invadido a casa para roubar o botijão de gás, era só tristeza. Aí a gente ia lá de novo, os ladrões invadiram a casa, roubaram as panelas velhas. Aí na outra vez a gente ia lá, os ladrões roubaram a bomba do poço. Era só canseira, era só tristeza, sabe? Mas era a realização de um sonho, era a realização de um projeto, ia dar satisfação. Não, só dava desgosto, só dava canseira, só dava trabalho. Chegava lá, era tudo ilusão, sabe? Essa é a vida, irmãos. Tudo aquilo que a gente faz só gera cansaço. E ele vai dizer: mas os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de escutar. Sabe, você pode realizar todos os seus sonhos, você pode realizar todos os seus projetos, sabe, os seus olhos nunca vão se cansar de ver, sabe, os seus olhos vão ver o projeto realizado e já vai querer ver outro projeto. Sabe, os nossos olhos são assim, os nossos olhos nunca vão dizer: agora que eu vi meu projeto realizado, agora os meus olhos não precisam ver mais nada. Não, os seus olhos acabaram de ver um projeto realizado, eles já querem ver mais projeto realizado, e mais projeto realizado. Sabe, nós somos insaciáveis debaixo do sol. Sabe, irmãos, debaixo do sol, vivendo essa perspectiva simplesmente humana, não há como nós estarmos satisfeitos, não há como estarmos completos, não há como estarmos realizados. Os olhos nunca vão se saciar de ver, os ouvidos nunca vão se saciar de escutar. Sabe, o nosso olfato nunca vai se saciar de querer sentir cheiro. Sabe, essa é a nossa vida, irmãos. Somos insaciáveis. E ele vai dizer: o que foi, voltará a ser. O que aconteceu, ocorrerá de novo.
o que foi feito se fará outra vez, não existe nada novo debaixo do sol. Irmãos, não existe nada novo debaixo do sol. Sabe, muito daquilo que a gente chama de novo, sabe, irmãos, já foi feito no passado. Sabe, irmãos, hoje não, hoje a gente tem a ciência. E a ciência, hoje os cientistas já estão mexendo lá no DNA. Sabe, os cientistas já conseguem ter tecnologia para melhorar o ser humano, né? Fazer um ser humano com menos doença, né? Escolhe a cor dos olhos, né? Tira lá a calvície, escolhe até a altura. O ser humano, nós temos tecnologia hoje para fazer, também no passado já foi feito. Sabe, no passado eles corromperam a raça humana, fizeram seres mais fortes, seres maiores, seres híbridos, corromperam todo o DNA. Como que eles fizeram aquilo? Mas fizeram. Sabe, irmãos, e eles vão fazer de novo, né? Tem umas leis aí que impedem um pouco, mas já estão fazendo algumas coisas, não tem nada novo. Né, irmãos, hoje as pessoas se gabam de tanta tecnologia, hoje a gente tem tanta tecnologia, hoje a gente tem tecnologia. No passado não tinha tecnologia, tinha. Sabe, no passado eles conseguiam, eles fizeram construções no passado com pedras, onde uma pedra pesava 1000 toneladas. Uma tonelada tem 1000 quilos, imagina 1000 toneladas. No passado eles tiveram tecnologia para fazer isso. Né, irmãos, e hoje não tem tecnologia para carregar uma pedra de 1000 toneladas. Hoje não tem. Se pegar os tratores tudo, não consegue carregar. E eles cortaram a pedra, deixaram a pedra retinha, transportaram a pedra a longas distâncias. E hoje não. Hoje que nós temos tecnologia. Antigamente não tinha. Como que não tinha? Sabe, irmãos, aquilo que foi feito, sabe, não tem nada novo debaixo do sol. Sabe, tudo aquilo que a gente chama de novo, sabe, não tem nada novo, já foi tentado antes. Sabe, no passado, eles quiseram construir uma única nação, um único governo. Não, vamos construir uma torre aqui enorme, que chegue até o céu, fazer o nosso nome grande, e a gente vai ficar aqui um único povo, e a gente não vai se espalhar. Deus veio e Deus confundiu as línguas e espalhou todos eles. E o que nós estamos vendo hoje? Não, nós vamos agora uma nova ordem mundial. Vai haver uma nova ordem mundial, um único governo, uma única moeda, nós vamos se juntar tudo de novo. Vamos fazer de novo a mesma coisa. Irmãos, vai ser o período da grande tribulação. Então não tem nada novo debaixo do sol. Tudo aquilo que a gente chama de novo, irmãos, não é novo. Né? E ele vai dizer: será que há algo do qual você possa dizer, vê de fato, isso é absolutamente inédito? Não, já existiu em épocas anteriores à nossa. Né, irmãos? Então, é uma grande ilusão achar que nós somos diferentes, né, irmãos? E ele vai dizer: fui rei de Israel em Jerusalém, empreguei todo o meu coração a investigar e a fazer uso do saber para explorar tudo o que é realizado debaixo dos céus. Que fardo pesado Deus colocou sobre os ombros dos seres humanos para deles se atarefarem. Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol e cheguei à conclusão de que tudo é inútil e como uma corrida sem fim atrás do vento. Eu usei toda a minha sabedoria para examinar. O homem mais sábio do mundo usou toda a sua sabedoria para examinar. E que conclusão que ele chegou? É como correr atrás do vento. Sabe, sem sentido nenhum. Irmãos, muitas pessoas, na sua sabedoria, se fossem Salomão, estariam pensando em, sabe, eu preciso de um reino novo, eu preciso de um império novo, eu preciso de uma carruagem nova, eu preciso de um lazer novo. Não, irmãos, Salomão, na sua sabedoria, irmãos, ele está pensando, o que vai dar tudo isso aqui, afinal de contas? Irmãos, ele não foge da realidade, ele não finge que a realidade não existe. Sabe, os crentes muitas vezes estão chocados na sua vida, sabe, irmãos, porque eles vivem numa realidade que não existe. Eles inventaram uma realidade, irmãos, onde eles não vão morrer. Sabe, por isso que dentro das igrejas, irmãos,
Quando nós vamos congregar dentro das igrejas, irmãos, nós precisamos de uma palavra, irmãos, que leve os nossos olhos acima do sol, para as coisas eternas, para as coisas celestiais. Sabe, os crentes querem palavras apenas das coisas debaixo do sol, das coisas dessa vida, das coisas dessa terra. Sabe, irmãos, é tudo em vão, é tudo inútil. Né, irmãos, ainda que se cumpra todas as realizações, todos os projetos, que venha carro, que venha casa, que venha cura, no fim das contas vai dar em nada. No fim das contas eles vão morrer, não vão levar nada disso. Mas se levarmos os nossos olhos para as coisas eternais, irmãos, para o reino dos céus, para Jesus Cristo, irmãos, isso permanecerá para sempre. Irmão, Salomão está usando toda a sua sabedoria. E Salomão, aqui no fim, irmãos, ele vai dizer que até o próprio conhecimento é enfado e canseira. Quanto mais conhecimento você tem, é mais enfado, mais canseira. Porque mais você se depara com essa realidade, mais você enxerga essa realidade que não vale a pena. Esse mundo não vale a pena. Sabe, irmãos, por isso que é preciso tomar cuidado, irmãos, para que os afazeres dessa vida não dominem todo o nosso tempo, não nos consumam totalmente. Né, irmãos? E se a gente deixar, eles nos consomem. Se a gente deixar, irmãos, aí não sobra um minuto nem para fazer oração ali para o almoço, ali para almoçar. Né, irmãos? Por isso, irmãos, que é preciso enxergarmos essa realidade, sabe? E muitas vezes abrirmos mãos de alguns sonhos. Abrimos mãos de alguns projetos, né, irmãos? Porque eles vão nos consumir a tal ponto que vai ser só canseira e canseira. E talvez nessa canseira extra, sabe, o nosso corpo frágil não aguente. Quantas pessoas, irmãos, quiseram tanto realizar um sonho e aquele sonho matou ele? Né? Quantas pessoas que a ruína dele, a morte deles aconteceu, sabe, irmãos, de tanto canseira, de tanto enfado do sonho que ele queria realizar, de uma empresa que ele queria ter, né, irmão, da empresa que ele quis crescer mais e mais e mais, e de repente veio mais trabalho, mais dor de cabeça, e de repente ele deu conta e morreu. Sabe, irmãos, quantas pessoas não são consumidas pelos seus sonhos? Né, irmãos, que nós venhamos a viver a nossa vida debaixo do sol, mas que nós também, irmãos, venhamos a ter essa perspectiva eternal, irmãos. Para que não venhamos a chegar no fim da nossa vida, da nossa partida, né, irmãos, e enxergar somente inutilidade. Sabe, irmãos, tempo bom é aquele que nós gastamos com Deus, que nós lemos a palavra de Deus, que nós congregamos, que nós nos reunimos para louvar. Esse é o tempo bom, irmãos, que nós meditamos na palavra de Deus. Esse é o tempo que se aproveita do nosso dia. Por isso, irmãos, que essa palavra aqui venha nos despertar, que venha fazer com que nós venhamos administrar mais dos nossos dias nessa terra, que logo, logo nós passaremos por ela. Essa é a palavra de Deus, seja louvado. Juntos agradecemos a Deus a oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.